Neste vídeo, vamos mostrar como inserir o conjunto de infusão Medtronic Extended. Também mostraremos como trocar apenas o reservatório durante o uso de 7 dias do conjunto de infusão Medtronic Extended, se necessário. É importante que as instruções sejam seguidas conforme mostradas neste treinamento. Consulte o guia de referência rápida para obter instruções específicas para o seu modelo de bomba, sobre como rebobinar e encher o catéter e a cânula. Evite trocar o conjunto de infusão ou reservatório antes de dormir, a menos que você possa verificar a sua glicemia 1 a 3 horas após a troca. Antes de começar, lave as mãos e reúna os itens necessários para a troca do reservatório e o conjunto de infusão. A primeira etapa é acessar o menu Reserve e conge em sua bomba. Consulte as instruções no guia de referência rápida específico para o seu modelo de bomba. Remova o conjunto de infusão que você está usando, descolando o adesivo do seu corpo. Então remova o reservatório da bomba, girando o conector do catéter no sentido anti-horário. Descarte o conjunto de infusão e o reservatório usados em local adequado. Em seguida, rebobine o pistão da sua bomba. Consulte as instruções no guia de referência rápida específico para o seu modelo de bomba. Para reduzir o risco de bolhas de ar, certifique-se de que o frasco de insulina esteja em temperatura ambiente. Limpe a parte superior do frasco de insulina com álcool e espere secar. Retire o novo reservatório da embalagem. Puxe a haste do êmbolo de modo que a borracha superior do êmbolo fique posicionada na quantidade de insulina que você planeja colocar no reservatório. Tome cuidado para não puxar o êmbolo para fora. Segure o reservatório pela proteção de transferência azul e conecte ao frasco de insulina pressionando para baixo. Não empurre a haste do êmbolo para baixo durante esta etapa. Mantenha o frasco de insulina na posição vertical. Coloque o seu polegar na haste do êmbolo e empurre com firmeza o ar do reservatório para dentro do frasco de insulina. Segurando a haste do êmbolo com seu polegar, vire o frasco de insulina ao contrário para que ele fique por cima do reservatório. Certifique-se de estar segurando o frasco com a outra mão. Libere lentamente a pressão do seu polegar da haste do êmbolo e o reservatório começará a encher de insulina. Quando o reservatório parar de encher, puxe a haste do êmbolo para baixo até que a parte superior do êmbolo se alinhe com a quantidade desejada. Bata levemente no reservatório para mover as bolhas de ar para o topo do reservatório. Empurre lentamente a haste do êmbolo para cima para mover as bolhas de ar de volta para o frasco de insulina. Puxe a haste do êmbolo para baixo para encher o reservatório com a quantidade de unidades de insulina desejada. Repita quantas vezes forem necessárias até que as bolhas de ar sejam removidas do reservatório. Olhe pelos espaços da proteção de transferência azul para se certificar de que não haja mais nenhuma bolha de ar. Para evitar líquido no topo do reservatório, vire o frasco novamente na posição inicial. Com o frasco sobre a mesa, segure a proteção de transferência azul com uma mão. Com a outra mão, gire o reservatório no sentido anti-horário e depois puxe-o para cima para removê-lo da proteção de transferência. Tome cuidado para não pressionar a haste do êmbolo. Desconecte a proteção de transferência do frasco e descarte-a adequadamente. Retire o conjunto de infusão da embalagem. Certifique-se de que a parte superior do reservatório e o interior do conector do catéter estejam secos antes de conectá-los. O líquido pode bloquear temporariamente as aberturas de ventilação no conector do catéter. Se houver algum líquido na parte superior do reservatório ou dentro do conector, recomece com um novo reservatório e um novo conjunto. Fale com o seu profissional de saúde para obter orientações sobre como tratar a hipoglicemia como parte da sua terapia com insulina. Segure o catéter pelo conector e coloque-o na parte superior do reservatório. Com cuidado, gire o conector do catéter até encontrar a posição correta de encaixe e pressione. Você sentirá ele deslizar suavemente. Gire o conector do catéter no sentido horário até que o reservatório e o conector do catéter travem com um clique. O conector do catéter não deve ficar solto nem se separar do reservatório.
Bata levemente no reservatório para mover as bolhas de ar para o topo do reservatório. Remova as bolhas de ar que subiram para a parte de cima, empurrando a haste do êmbolo lentamente para cima até que todas as bolhas de ar tenham sido removidas do reservatório e você veja uma pequena quantidade de insulina no catéter. Se não for possível empurrar insulina para dentro do catéter, desconecte e reconecte o conector do catéter. Desenrosque a haste do êmbolo no sentido anti-horário até que ela se separe completamente do reservatório. Coloque o reservatório na bomba e gire o conector do catéter no sentido horário até sentir o reservatório travar no lugar. O conector do catéter deve se alinhar com a ranhura na tampa da pilha da bomba. Agora, será necessário instalar o reservatório na bomba. Retire a tampa do conjunto de infusão. Segure o conjunto de forma que a agulha esteja apontando para baixo. Usando a bomba, encha o catéter do conjunto de infusão com insulina. Certifique-se de que não haja ar no catéter e que você veja gotas na extremidade da agulha. Escolha um local de inserção dentre as áreas sombreadas. Certifique-se de evitar a área de 5 centímetros em torno do seu umbigo, qualquer tecido enrijecido ou cicatriz e o local que você usou anteriormente. Se você administrar insulina repetidamente na mesma área por um longo período, isso pode fazer com que o tecido fique espesso e a insulina não seja absorvida adequadamente. Alternar o local é essencial para manter os seus locais de infusão saudáveis. Limpe o local de infusão adequadamente com suave de álcool ou algodão com álcool 70% líquido. Deixe o local secar ao ar. Pegue o aplicador e retire o papel de proteção, tomando cuidado para não tocar no adesivo. Retire a tampa de proteção apertando as laterais levemente e puxando-a para fora do aplicador. Guarde a tampa de proteção para uso posterior, a fim de proteger o invólucro da cânula quando desconectado. Estique a pele. Coloque o aplicador no local que você preparou. As setas em relevo indicam o lado em que o catéter será conectado. Para inserir, pressione firmemente o botão na parte superior. Puxe o aplicador cuidadosamente para retirá-lo do seu corpo. Passe o dedo para fixar o adesivo sobre a pele. Mantenha o invólucro da cânula firme segurando com o seu dedo. Em seguida, empurre o conector do local de infusão para dentro do invólucro da cânula até ouvir um clique. Agora que a agulha introdutora foi removida automaticamente pelo aplicador, a cânula está vazia e terá que ser preenchida com insulina. Usando a bomba, encha a cânula com insulina. Tanto a cânula de 6 mm quanto a de 9 mm precisam de 0,6 unidades de insulina para encher. Lembre-se de que 1 a 3 horas após ter inserido um novo conjunto de infusão, você deverá verificar a sua glicemia. Verificar a sua glicemia é a única maneira de confirmar se o conjunto de infusão foi inserido corretamente e se você está recebendo insulina. O conjunto de infusão Extend e o reservatório Extend podem ser usados por até 7 dias. No entanto, você pode precisar de mais insulina do que a capacidade do reservatório Extend. Neste caso, você precisa trocar apenas o reservatório, mantendo o mesmo conjunto de infusão. Antes de começar, lave as mãos e reúna os itens necessários para trocar apenas o reservatório. A primeira etapa é acessar o menu Reserve e Conjo em sua bomba. Consulte as instruções no guia de referência rápida específico para o seu modelo de bomba. Agora, será necessário desconectar o conector do local de infusão do invólucro da cânula. Mantenha o invólucro da cânula firme, segurando levemente com o seu dedo. Em seguida, aperte as laterais do conector do local de infusão e puxe-o para fora do invólucro da cânula. Certifique-se de não remover o invólucro da cânula do seu corpo. Remova o reservatório da bomba girando o conector do catéter no sentido anti-horário. Desconecte o conector do catéter do conjunto de infusão do reservatório usado. Coloque o catéter em uma superfície limpa. Não jogue fora. Descarte o reservatório usado em local apropriado. Agora é necessário rebobinar o pistão da sua bomba. Consulte as instruções no guia de referência rápida específico para o seu modelo de bomba. Para reduzir o risco de bolhas de ar, certifique-se de que o frasco de insulina esteja em temperatura ambiente.
Limpe a parte superior do frasco de insulina com álcool e espere secar. Retire o novo reservatório da embalagem. Puxe a haste do êmbolo de modo que a borracha superior do êmbolo fique posicionada na quantidade de insulina que você planejou colocar no reservatório. Tome cuidado para não puxar o êmbolo para fora. Segure o reservatório pela proteção de transferência azul e conecte ao frasco de insulina pressionando para baixo. Não empurre a haste do êmbolo para baixo durante esta etapa. Mantenha o frasco de insulina na posição vertical. Coloque o seu polegar na haste do êmbolo e empurre com firmeza o ar do reservatório para dentro do frasco de insulina, segurando a haste do êmbolo com o seu polegar. Vire o frasco de insulina para que ele fique por cima do reservatório. Certifique-se de estar segurando o frasco com a outra mão. Libere lentamente a pressão do seu polegar da haste do êmbolo e o reservatório começará a encher de insulina. Quando o reservatório parar de encher, puxe a haste do êmbolo para baixo até que a parte superior do êmbolo se alinhe com a quantidade desejada. Bata levemente no reservatório para mover as bolhas de ar para o topo do reservatório. Empurre lentamente a haste do êmbolo para cima para mover as bolhas de ar de volta para o frasco de insulina. Puxe a haste do êmbolo para baixo para encher o reservatório com a quantidade de unidades de insulina desejada. Repita quantas vezes forem necessárias até que as bolhas de ar sejam removidas do reservatório. Olhe pelos espaços da proteção de transferência azul para se certificar de que não haja mais nenhuma bolha de ar. Para evitar líquido no topo do reservatório, vire o frasco novamente na posição inicial. Com o frasco sobre a mesa, segure a proteção de transferência azul com uma mão. Com a outra mão, gire o reservatório no sentido anti-horário e depois puxe-o para cima para removê-lo da proteção de transferência. Tome cuidado para não pressionar a haste do êmbolo. Desconecte a proteção de transferência do frasco e descarte adequadamente. Certifique-se de que a parte superior do reservatório e o interior do conector do catéter estejam secos antes de conectá-los. O líquido pode bloquear temporariamente as aberturas de ventilação no conector do catéter. Se houver algum líquido na parte superior do reservatório ou dentro do conector, recomece com um novo reservatório em um novo conjunto. Pegue o catéter que você havia deixado de lado pelo conector do catéter e coloque-o na parte superior do reservatório. Com cuidado, gire o conector do catéter até encontrar a posição correta de encaixe e pressione. Você sentirá ele deslizar suavemente. Gire o conector do catéter no sentido horário até que o reservatório e o conector do catéter travem com um clique. O conector do catéter não deve ficar solto nem se separar do reservatório. Bata levemente no reservatório para mover as bolhas de ar para o topo do reservatório. Remova as bolhas de ar que subiram para a parte de cima empurrando a haste do êmbolo lentamente para cima, até que todas as bolhas de ar tenham sido removidas do reservatório e você veja uma pequena quantidade de insulina no catéter. Se não for possível empurrar insulina para dentro do catéter, desconecte e reconecte o conector do catéter. Desenrosque a haste do êmbolo no sentido anti-horário até que ela se separe completamente do reservatório. Coloque o reservatório na bomba e gire o conector do catéter no sentido horário até sentir o reservatório travar no lugar. O conector do catéter deve se alinhar com a ranhura na tampa da pilha da bomba. Agora será necessário instalar o reservatório na bomba. Segure o conjunto de forma que a agulha esteja apontando para baixo. Usando a bomba, encha novamente o catéter para retirar todas as bolhas de ar. Como você não trocou o conjunto de infusão, a cânula não precisa ser enchida. Siga as etapas e o guia de referência rápida para saber como concluir a troca do reservatório. Mantenha o invólucro da cânula firme segurando com o seu dedo. Em seguida, empurre o conector do local de infusão para dentro do invólucro da cânula até ouvir um clique. Lembre-se de que 1 a 3 horas após ter inserido um novo conjunto, você deverá verificar a sua glicemia. Verificar a sua glicemia é a única maneira de confirmar se o conjunto de infusão foi inserido corretamente e se você está recebendo insulina.